Depois de mais de 4 meses fechadas, as escolas particulares do Rio podem voltar a funcionar no início de agosto. Pelo menos essa é a ideia da Prefeitura da capital, que liberou o retorno dos alunos do 4º, 5º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Especialistas afirmam que a volta é prematura porque a pandemia do novo coronavírus ainda não está controlada. Um estudo da Fiocruz mostra que a volta às aulas põe em risco mais de 9 milhões de brasileiros, idosos ou adultos com doenças crônicas que vivem na mesma casa de crianças e adolescentes em idade escolar. Sobre esse assunto polêmico, eu converso hoje com Patrícia Canto, pneumologista da Fiocruz, com Elson Simões de Paiva, do Sindicato dos Professores do município do Rio, e com Silvio Freitas, professor e também pai de alunos. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Alerj Debate. Eu queria começar com a Patrícia. Patrícia, a Prefeitura do Rio disse que o decreto municipal de retorno às aulas é autorizativo, ou seja, as escolas particulares decidem se querem voltar ou não com as aulas presenciais. Na sua opinião, essa decisão pode ficar na mão das escolas? Primeiramente, eu acho que isso tem de ser uma decisão tomada pelos organismos de saúde pública, pela educação, pela saúde e baseado em princípios norteadores da situação da pandemia em cada cidade, como aqui no Rio de Janeiro. Não pode ser uma coisa facultativa para cada escola, que decide se volta ou não. Então, é preciso que uma volta ela seja pensada baseada em indicadores. Esses indicadores eles têm que levar em consideração tudo: número de casos, número de óbitos, número de leitos disponíveis, a situação da pandemia, se está realmente descendente, e descendente numa estabilidade, que não pode ser está descendente hoje e amanhã. A gente tem que ter pelo menos 14 a 21 dias de estabilidade nesses números, porque aí sim são indicativos que você tem uma redução da transmissão e uma redução, portanto, do número de casos e óbitos na cidade. Não pode ser uma coisa facultativa, até porque, para retorno, são necessárias várias adequações. É necessário que se garantam protocolos mínimos para cada escola e, portanto, o poder público tem que fiscalizar. Então, como assim uma escola é que decide eu volto ou eu não volto? O aluno que decide volta ou não volta? O professor, a gente sabe que não é assim que funciona. O professor numa rede privada, ele não tem autonomia, nem na rede pública, de definir se ele vai ou não voltar. Então, é uma questão complexa. O retorno voltado só para escolas particulares, que bem ou mal conseguiram se estruturar, estão com o ensino remoto, ele pode acentuar ainda mais as desigualdades nesse momento, porque a rede pública, que não está, no caso, no decreto para retorno, a gente sabe que é quem mais está sofrendo com a questão de ensino remoto. Então, essa não pode ser uma decisão delegada facultativamente às escolas. Nós temos que pensar muito bem, definir diretrizes, protocolos, com participação de representantes dos professores, alunos e pais de alunos, servidores das escolas, profissionais do ensino, e a partir daí sim pensar em qual é o momento seguro de retorno baseado em indicadores. Obrigada, Patrícia. Deixa eu ouvir o Elson agora. Elson, o sindicato foi ouvido pela prefeitura? Qual é o posicionamento de vocês? O que aconteceu, primeiramente, saudar a presença aqui da doutora Patrícia, do Silvio, de você, e o convite da Alerj, mais uma vez a Alerj tocando nesse tema, né, que é importantíssimo para a sociedade. O Simpro Rio, ele, desde o início, ele sempre se posicionou da seguinte maneira: o retorno das atividades presenciais nas escolas só deve ocorrer com garantias das autoridades sanitárias e com garantias demonstradas através da ciência, e não uma garantia simplesmente de um grupo construído de uma maneira que a gente não entende, que é esse grupo científico da prefeitura, né, onde não há a identificação de pessoas
ligadas a instituições com responsabilidade para estarem dando a sua opinião sobre esse retorno. Se eu não me engano, lá você tem 28 pessoas, sendo 25 são de cargos comissionados da prefeitura. Então, só isso já está contaminada a decisão de qualquer comitê científico. E o Simpro Rio sempre teve essa posição, retornar somente com condições de saúde para isso. Já desde junho, a prefeitura já vem ensaiando, devido a uma grande pressão do Sindicato Patronal Sinep Rio, né? Uma grande pressão deles, para o retorno, mas muito mais preocupado com o retorno da creche e da educação infantil. Muito mais preocupado com a creche e com a educação infantil. Por quê? Porque a creche e a educação infantil é o tipo de serviço que não foi oferecido através do processo remoto, né? Através do ensino remoto. Então, muitos pais tiraram seus filhos da escola, muitos pais cancelaram, né, a matrícula, pediram muito desconto, então eles tiveram esse prejuízo. Então, o retorno para eles não é um retorno social, não é um retorno pensando em que as crianças estão estressadas em casa, não é nada disso, é o lucro, não tem jeito. O retorno que está sendo colocado é o lucro, em primeiro lugar. O resto vem a ser consequência. Então, nós tivemos, no início, 2 reuniões com a presença do prefeito Crivella, onde ele colocava a proposta de vamos voltar de maneira voluntária, e aí o patrão não causa problema para o trabalhador que não quiser voltar, o pai e a mãe que quiser voltar também não vai levar falta, o filho. Só que isso não existe. Nós, o tempo todo, colocando que queríamos essa garantia, né? E a todo tempo, a Fundação Oswaldo Cruz sendo um grande norte nesse momento, mostrando que ainda não era o momento, né? Depois tivemos mais uma reunião com a presença da secretária municipal de educação, onde nós deixamos registrado mais uma vez essa diferenciação em querer retornar com as aulas presenciais da escola privada e não voltar com a escola pública. Qual é a diferença do profissional e do aluno da escola privada do aluno da escola pública? Aumenta mais ainda esse abismo que existe de diferença entre os dois grupos de estudantes e de trabalhadores também, nesse momento em que você diferencia que um pode ficar na rua se contaminando e o outro não. Como é que seria isso também, né? Haja vista que no Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho lá conseguiu uma liminar suspendendo em 10 dias o retorno das escolas privadas, baseado nesse ponto. Por que o professor, trabalhador da escola privada, vai se expor e o trabalhador da escola pública não? Não que ele quisesse que o outro se expusesse, é porque ele quer as mesmas garantias. Então não tem como fazer essa diferenciação, além de toda a discrepância da educação. E na última reunião que aconteceu, que foi a mais desastrosa, só tinha o doutor Flávio Garcia, que é o representante da fiscalização sanitária, né? E a doutora Márcia, que também é da fiscalização sanitária. Eles só apresentaram números. Olha, estamos com baixo número de internações em CTI, em UTI, né? em UTI, baixa de morte, comemorando poucas mortes. Eu nunca comemoro nenhuma, quanto mais poucas. Comemorando poucas mortes. E aí eles apresentaram, há uma janela, olha só, há uma janela que podemos aproveitar agora para testar o retorno das escolas com os alunos. Ou seja, ainda coloca os alunos da rede privada como cobaias para esse teste, para ver se vai dar certo ou não. Piora a situação ainda. E o que sai da reunião? O prefeito vai e faz uma fala dizendo que concordamos com o retorno das escolas. Foi uma mentira do prefeito, uma mentira do doutor Flávio Glass e da doutora Márcia, que nós deixamos claro que nós vamos ter uma assembleia agora, dia 1º, sábado agora, né, em que nós iríamos discutir isso com a categoria, que nós estamos em greve, no dia 4 de julho, com a ideia de que no dia 10 voltariam as aulas, que era a primeira proposta da prefeitura, né, nós deflagramos a greve pela vida, a greve das aulas presenciais. É importante deixar isso claro, porque nós, da rede privada, felizmente ou infelizmente, a questão do juízo de valor, continuamos com o trabalho triplicado das aulas online. Não há ninguém mais querendo voltar a trabalhar na escola privada que não é o professor, porque o professor não está aguentando trabalhar em casa. O trabalho está excessivo. Então, o professor quer voltar, mas ele prefere ter o trabalho excessivo do que voltar sem garantias sanitárias para ele, para os alunos,
para a comunidade toda escolar e para a sociedade. Porque se hoje volta a escola privada, mesmo 4º e 5º ano, 8º e 9º, de maneira voluntária, só aí já vão para a rua, se todos voltarem, né, que a gente sabe até que não voltam porque os pais não querem, mas digamos que voltasse, já voltaria ali pelo menos 200 mil pessoas na rua novamente. Só nisso daí, só nisso. E se voltar tudo, nós vamos ter quase 2 milhões de pessoas na cidade trabalhando, girando em torno disso. Então, é escolher o que se quer. Queremos manter os níveis que não estão bons de contaminação no município do Rio de Janeiro, ou queremos realmente transformar as escolas na praia? Que a praia está proibido e todo mundo vai. Imagina você fazer de maneira voluntária, como está sendo colocado, onde os pais não vão mandar os filhos, mas os trabalhadores vão ter que ir. E os trabalhadores indo, eles vão estar se expondo no ônibus, eles vão estar trazendo para dentro de casa, porque a maioria, assim como a sociedade brasileira tem idosos dentro de casa. Nós não somos igual ao americano que pega os idosos e bota dentro de asilos. Nós não fazemos isso. Nossa família aqui é de uma outra forma de trabalho, né? Certo ou errado, não importa. Mas nós somos gregários, nós ficamos juntos. A família fica, o idoso está dentro de casa, o idoso é que leva a criança para a escola, é o vovô, é a vovó. Então, isso é muito perigoso. Então, nós, enquanto sindicato, para concluir, nossa posição, temos a Assembleia agora dia 1º de agosto, nós vamos decidir, provavelmente, a continuidade, até porque o Estado também já se posicionou que não é o município que define escola aberta. Quem define escola aberta é o Estado, porque o Estado, pela LDB, é responsável pela educação básica. Então, é ele que vai definir esse retorno. E aí, junto com isso, a gente vai avaliar se também a postura do Estado, pelo menos até agora, tem sido um pouco mais séria e mais correta em relação a avaliações sanitárias, pelo menos até agora. Ok, Elson, obrigada. Eu queria ouvir um pouquinho o Silvio. Silvio, como professor e como pai, eu queria que você me falasse, você se sente seguro para voltar à sala de aula e você se sente seguro para mandar teus filhos para a escola? Olá, Fernanda, boa tarde. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde, Elson. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Bom, primeiramente eu queria deixar bem claro que sou completamente contra ao retorno das aulas, tá? Como professor e como pai. Como professor, quero começar minha fala corroborando com o que o Elson comentou também, que como professor eu gostaria sim que nós retornássemos às aulas presenciais. Vou explicar o porquê e logo a seguir explicar o porquê que eu sou totalmente contra. O trabalho está excessivo, nós temos trabalhado mais horas do que o que estamos habituados a fazer quando estamos em aula presencial. A minha casa se tornou o meu ambiente de trabalho, ou seja, os meus filhos não podem brincar, os meus filhos não podem correr, o cachorro não pode latir, o vizinho não pode fazer a obra dele, porque eu estou trabalhando. E a escola ela tem que, né, ela está preocupada com essa qualidade, o que a gente está levando de aula para o nosso aluno, então a gente tenta se cercar de todas essas interferências externas. Aqui pela manhã, onde eu estou trabalhando com as minhas escolas na rede particular, os meus filhos ficam trancados lá embaixo, a cachorra fica trancada dentro do patinho. Então, por conta de todo esse complicador, eu gostaria sim que as aulas voltassem à normalidade. Mas, por outro lado, a gente tem a preocupação da propagação desse vírus, né? A gente está vendo aí que para o vírus, né, passar de um lugar para o outro, é necessário que exista a circulação de pessoas. E se a gente retornar às aulas presenciais só na rede particular de ensino, hoje nós estamos falando de pouco mais de 1 milhão de pessoas envolvidas nesse processo. Olha a probabilidade de infecção que nós teremos, é muito maior. Então, não me sinto seguro em retornar às aulas. Como pai, não me sinto seguro em mandar os meus filhos para a escola. Por mais que há uma probabilidade menor dele ser infectado ou por eles reagirem de uma forma melhor ao vírus, mas o que eles vão estar trazendo para dentro de casa? Nós temos idosos dentro de casa, temos pessoas com problemas de saúde dentro de casa. E no caminho, quem leva eles para a escola? E as crianças que vão de transporte? O tio do transporte, o ônibus escolar, ou o próprio pai, a própria mãe que vai pegar a condução na porta da sua casa, ou que vai caminhando nesse trajeto, a possibilidade de contaminação. E lá na escola?
A gente sabe que a dinâmica de uma escola ela é muito complicada. Crianças pequenas se abraçam o tempo todo. Eles vêm correndo do intervalo e abraçam a professora. Oi, tia, que saudade. Eu estou imaginando nesse retorno todas as crianças querendo fazer isso. A minha filha outro dia aqui chorou porque queria ir para a escola, que estava com saudade dos amiguinhos. Com certeza, se eu cometesse esse ato insano de colocar lá dentro da escola, a primeira coisa que ela ia fazer era abraçar a professora e abraçar os amiguinhos. Então, acho que a gente não está num momento adequado. Com certeza, só vai aumentar ainda mais a probabilidade, né, de propagação aí desse vírus. Então, como pai, não vou mandar meu filho para a escola. Como professor, tem um complicador maior ainda. Se a gente voltar, como quer aí a Prefeitura do Rio de Janeiro, nas escolas particulares, como teste, como é que a gente vai manter o distanciamento social, aí, o distanciamento, né, necessário de 1,5 metro entre um aluno e outro? A gente sabe que nas salas de aula, né, as fileiras, as cadeiras ficam uma coladas à outra, umas próximas à outra. Nós temos aí um número permitido de alunos por sala de aula. Se levarmos em consideração uma média de 35 alunos, que é o que acontece no ensino fundamental 2 e no ensino médio, então se a gente levar em consideração esses 35 alunos em sala de aula, para a gente manter esse distanciamento de 1,5 metro entre um aluno e outro, levando em consideração o tamanho que a carteira, né, a escola utiliza ali para o aluno fazer o assento dele e as suas anotações, levando em consideração todos esses fatores, qual deveria ser o tamanho da sala de aula? A gente não consegue comportar, a gente não consegue colocar todos os alunos ali dentro. E aí, como é que vai ser feito isso? A gente vai botar parte dos alunos presenciais e parte dos alunos tendo aula remota? E quem serão os alunos que vão para a aula presencial? Isso vai ser obrigatório? Eu, como pai, já antecipo, meu filho não volta. Se a escola dele decidir voltar à aula, ela vai ter que continuar a oferecer a aula remota para o meu filho assistir a aula dentro de casa. Ele não vai para a escola, de modo algum. E a escola, como é que fica nesse ponto? Ela vai ter que oferecer os 2 serviços. E como é que você vai dividir um professor para esses 2 serviços? Então, uma série de complicações que é uma decisão completamente insana, inconsequente, irresponsável de autorizar, nesse momento, o retorno às aulas. Obrigada, Silvio. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. O Alerj Debate volta já já.